Olá, meus queridos, como estamos? Espero que estejam bem, espero que tenham ficado em casa, espero que vocês tenham se alimentado bem, sempre aquilo que a gente fala, dormido bem, tomando bastante líquido, e no meio disso tudo a gente vai estudar um pouquinho. Então hoje eu estou aqui com a nossa segunda aula de tabela periódica. Lembra que eu disse para vocês? Nós paramos exatamente aqui, ó. Lembra? A escadinha dos ametais. Não esquece que gás nobre não é ametal. Foi? Então, aqui é o menor dos grupos. Então, os ametais, pessoal, os ametais, eles vão dividir o maior do grupo da tabela, que são os metais, do menor grupo da tabela, que são os gases nobres. Certo? Tá comigo? Então, o maior grupo da tabela são os metais, por favor, aqui, vou botar em roxo, menos o hidrogênio. Não esquece que o hidrogênio só está no grupo 1 porque tem um elétron no seu único nível. E aqui estão os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e ognozônio, que é o último gás nobre, 118. O que eu tinha que saber sobre esses três grupos? Terminamos assim a aula. Metais tem 1, 2 ou 3 elétrons no último nível. Claro, olha só, aqui tem um metal embaixo do polônio. Mas embaixo do polônio não é mais metal do que o sódio e o lítio. Então tem que, sabe, sempre bom senso. Há metais. Eles terão 5, 6 ou 7 elétrons no último nível. Claro, aqui tem o boro, o carbono tem 4. Mas tu sabe que 5, 6 e 7 é a característica do metal. E o gás nobre, tirando o hélio, que tem 2 elétrons no seu único nível, todos os demais têm 8 elétrons no último nível. Só toma cuidado, essa foi a pergunta do Matheus lá, do MET 30. Toma cuidado que se eles colocarem uma característica do gás nobre e botar na letra A, terem 8 elétrons no último nível, como tem um teste da URGS, você não pode esquecer do hélio. Então, qual é a característica que a gente não erra nunca para dizer que é metal a metal e gás nobre? A característica que não erra nunca é a seguinte: o metal é doador de elétrons, certo? O ametal é receptor de elétrons. Foi assim que a gente terminou a última aula. E o gás nobre não precisa de elétrons. Por que ele não precisa de elétrons? Porque ele tem a sua última camada, no caso do hélio a única, completa. Isso significa dizer que o gás é nobre não porque tu não encontra ele, porque o hélio o Sol produz, neônio e argônio chega a ter lâmpada. Então tu encontra esses gases nobres. Ele é nobre porque ele é pouco reativo, diferente do metal que enferruja, diferente do ametal que se relaciona com metal, pouca reatividade. Prof, por que tu não diz que ele não tem reatividade? Eu não digo que ele não tem reatividade, porque ele tem. Já foi descoberto óxido de xenônio no farol de um carro. Claro, ele dura milésimos de segundo, mas ele existe. Só que ele não tem o quê? Estabilidade para existir, logo ele decai, desaparece.
Feito? Aí o que eu quero trabalhar contigo hoje? Eu quero trabalhar contigo hoje uma coisinha que até tu sabe muito, eu sei que tu sabe, que são os grupos com nomes próprios. Então, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são chamados de metais alcalinos. Tu sabe que a URGS pergunta isso. Grupo do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio são chamados de metais alcalinos terrosos. Vamos entender um pouquinho? Gente, metais alcalinos terrosos, não ferrosos, terrosos. Vamos entender um pouquinho? Alcalinidade, pH maior que 7. Esses metais alcalinos e esses alcalinos terrosos são os metais que formam as bases mais fortes. Soda cáustica, potassa cáustica, cal hidratada, hidróxido de magnésio. Então, por que são chamados de alcalinos? Porque formam bases, porque dissolvido em água dão soluções com pH maior que 7. Já ouviu falar que uma água alcalina é boa para dentição? Por quê? Porque diminui a acidez da boca. Com isso, evita a cárie, porque a cárie trabalha na acidez. Então, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos têm nomes próprios. Essa palavra aqui, alcalina, também lembra as pilhas. Por que as pilhas alcalinas são tão boas? Depois nós vamos estudar no livro 3, Eletroquímica. Por que as pilhas alcalinas são tão boas? Porque os metais alcalinos têm alto potencial de oxidação. Sabe o que é isso? Eles perdem elétron com facilidade. Ao perder elétron com facilidade, eles duram mais. Por isso que uma pilha alcalina, ao perder elétrons com mais facilidade, ela tem uma durabilidade maior. Ok? Esses aqui, eles não têm nomes próprios. O grupo 3, 4, 5 não tem nomes próprios. Só que vocês sabem que esses caras são chamados de metais de transição. Metais de transição. Não me esqueci que a gente vai falar do cobre hoje, tá? Metais de transição. Sabe por que eles são chamados metais de transição? Porque, diferentemente dos alcalinos terrosos, o alcalino tem carga fixa igual a mais 1. O terroso tem carga fixa igual a mais 2. Estes aqui têm os NOx variáveis. Nós vamos trabalhar isso, tá, gente? Nós vamos trabalhar alguns NOx variáveis que são importantes, tá? Então, metais de transição estão ali no meião. Aqui chama família do boro. Aqui chama família do carbono. Aqui chama família do nitrogênio. O grupo 16 chama-se de calcogênio. Tenta entender. Gênesis, origem. Caloria, origem do calor. Não há combustão sem oxigênio. E todos, enxofre, selênio, polônio, todos eles têm o nome dado pelo oxigênio. Cal de calor, gênesis de origem. Esse aqui, que começa com o flúor, tem um nome especial também, chama halogênio. Gênesis, origem. Halo, sal, origem do sal. Por que origem do sal? Porque todos os halogênios, quando combinados com metais, dão sal. Cloreto de sódio, fluoreto de cálcio, brometo de potássio.
cloreto de ferro, enfim. Então vejam, nós temos 5 grupos que têm nomes especiais. Os alcalinos, grupo que está com NOx mais 1 fixo. Os alcalinos terrosos, grupo com NOx fixo 2. Metal de transição não tem nome próprio. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio não tem nome próprio. Calcogênio, halogênio e gás nobre. Aí ontem, na última aula, eu falei a vocês sobre o cobre. Que o cobre era uma exceção, porque o cobre não era S2. Escuta bem, eu vou escrever errado e vou te mostrar. O cobre não era S2D9. O cobre é S1, lembra? D10. Isto faz com que o cobre tenha NOx mais 1, porque ele perde elétron aqui. Isto faz com que o cobre seja desemparelhado no último nível. Isto faz com que o cobre seja um dos grandes condutores de energia. O cara que está do lado dele não se ouve falar em fios de zinco, cabos de zinco. Por que que não, professor? Porque ele não tem elétron desemparelhado. Olha o elétron desemparelhado no S. Isto faz com que o cobre seja um dos maiores condutores de energia, calor e eletricidade. Isto é o que existe no cobre. E o fato dele ter o D completo não coloca ele no metal de transição. Portanto, meus queridos alunos, repetindo a aula passada, o grupo 11 e o grupo 12 para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é lá que nós queremos entrar, são considerados elementos representativos, metais, mas representativos e não de transição. Agora vejam vocês que isto aqui é uma situação muito clara de como a tabela ela é inteligente. De um lado, os ganhadores e receptores de elétron, de outro, os doadores de elétron. De um lado, os que têm alto potencial de oxidação, de outro, aqueles que têm alto potencial de redução. Quer fazer uma pilha com grande diferença de potencial? Pega o flúor e o frâncio. Aqui está a maior diferença, a maior voltagem entre os elementos da tabela periódica. Nunca te esquece que quem tem alto potencial de oxidação é grande redutor. Por isso que os metais são usados como redutores em oxidação. Quem tem alto potencial de redução é um grande oxidante. A gente vive usando esses grandes oxidantes. Aonde, professor? O flúor na pasta de dente, o cloro na água, o oxigênio na respiração. Sabe, gente, a gente tem que entender a tabela assim. A tabela sendo assim, ela fica fácil de compreender. Eu vejo coisas muito simples na tabela e principalmente muito lógica. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai falar das propriedades de cada um desses metais. Tem metal que é mais eletropositivo que o outro. Tem a metal que é mais eletronegativo que o outro. O gás nobre não tem eletropositividade nem eletronegatividade. Isso nós vamos discutir na nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e um beijo.